que contar histórias faz com que você se conecte melhor com as pessoas que te escutam e transmita melhor a sua mensagem. Você sabia disso? Sabia que contar histórias é uma técnica muito legal para tu aplicar na tua comunicação. Bom dia, estamos começando mais um 7 em ponto. Bom dia. Dudu, coloca aí para nós de onde tu estás nos assistindo, se está bom o som, se está bom o vídeo. Quem estiver no YouTube faz a mesma coisa. Coloca aí para nós se está bom o áudio, se está bom o vídeo. O Dudu já colocou ali muito bom dia, professor. Bom dia. Vai colocando aí para nós se está legal o som, se está bom o áudio. Hoje é dia 20 de março de 2025. Bom dia. Vai colocando aí, galera, vai dando o teu bom dia. Vou esperar alguns irem chegando. Enquanto isso, eu vou explicar o que é o 7 em ponto, tá? O 7 em ponto é um projeto, do projeto Fala aí Professor, para tornar as manhãs das pessoas que fazem parte da comunidade Fala aí Professor mais reflexivas, e a gente está sempre refletindo sobre alguma coisa. Bom dia. O Godoy botou ali, entrou agora. A Alexandra, é isso, a Alexandra botou ali, bom dia. A Ali deve ser que está ali. Vanessa vai dando bom dia, vai colocando de onde está assistindo para a gente saber. O Dudu, por exemplo, colocou ali, ó, Porto Alegre, muito bom o áudio, muito bom o vídeo, já me auxiliou aqui a nós sabermos que estamos bem com o áudio e com o vídeo. Este mês nós estamos falando sobre comunicação, tá? Então tu pega caneta, o tamanho da caneta, pega papel, pega o teu café para ir te acompanhando, tá? Vai tomando o teu café e pega água também para a gente ir conversando. Se tu estiver dirigindo, presta atenção no trânsito. E hoje nós vamos conversar sobre algo bastante interessante, tá? Que é, bom dia Leandro, bom dia Ligeirinho, que é como a gente pode usar as nossas próprias histórias para contextualizar uma comunicação, tá? O que a gente chama de storytelling, tá? Que é a arte da gente contar, de nós contarmos histórias para cativar o nosso público, para que o nosso público fique atento ao que nós estamos conversando. Bom dia, Grazi. Então, é bem legal esse tema, é bem interessante. Se tu não utiliza, às vezes, a arte de contar histórias é importantíssimo. O que acontece normalmente com as pessoas? As pessoas, quando vão transmitir um conteúdo ou um conhecimento, elas procuram estudar alguma coisa. Mas muitas vezes as pessoas se esquecem que a sua própria vida já é um conteúdo, tá? A sua própria vida, ela é um conteúdo. Bom dia, Grazi, bom dia, Michel. A galera tá dando bom dia ali. Como assim? Uma comunicação eficaz, ela não é só sobre falar do nosso jeito, entendeu? É sobre nós adaptarmos o nosso conteúdo de uma maneira que a gente consiga transmitir e conectar as pessoas. Então o storytelling é uma das formas mais eficazes que a gente tem e mais poderosas de comunicação. Porque uma história bem contada, ela desperta emoções, ela cria conexão profunda, ela faz com que a mensagem seja lembrada, entendeu? Seja sempre percebida. Pode perceber que quando tu conta uma história, principalmente está contando uma história, as pessoas prestam atenção. E não só prestam atenção, elas se colocam dentro daquela história. Elas vivem aquela história enquanto elas estão ouvindo. Então isso cria conexões profundas e faz com que as pessoas fixem melhor aquela mensagem, certo? Por exemplo, grandes líderes, vendedores, palestrantes, influenciadores, as pessoas que dominam essa arte de cativar a audiência e de persuadir as pessoas no bom sentido, né? É aquelas que sabem contar boas histórias. E eu tenho certeza que tu, na tua vivência, tudo que tu viveu, tu tem muitas histórias. Só o que acontece? Geralmente a gente sai atrás de procurar um conteúdo para conversar, de falar sobre alguma coisa e esquece das nossas cicatrizes. As nossas cicatrizes, elas são importantíssimas na nossa vida, porque são elas que nos fizeram chegar até onde nós chegamos. Então, o storytelling na comunicação, ou a arte de contar histórias, é uma forma estruturada que a gente tem de fazer uma comunicação envolvente. Tu começa a tua história, tu começa a envolver as pessoas,
tu cria uma emoção e aí tu traz um final para aquela história que tenha dentro daquela história um propósito claro, que tu consiga transmitir através daquela história o que é a tua mensagem. Então, uma boa história contada é quando tu pega um personagem relevante, por exemplo, tu coloca em parte dessa história a tua vivência e aquilo que aconteceu contigo e no final tu tem uma moral para aquilo ali. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, né? Porque quem é que usou muito storytelling foi o próprio Jesus Cristo, por exemplo. Jesus Cristo sempre usou muito contar parábolas. E nestas parábolas ele fazia com que as pessoas entendessem, tá, uma mensagem por trás daquela parábola, certo? E isso é uma arte que a gente pode simplesmente reproduzir para quando nós precisarmos fazer um assunto que tenha que ser cativado, conectado e que tenha uma conexão maior com as pessoas. Está me entendendo? Vai colocando coraçõezinhos aí para a gente interagir. Como um exemplo prático assim para te fazer um storytelling para a tua vida, por exemplo. Nós podemos pegar uma história já conhecida por todos, depois nos inserirmos nessa história e depois passarmos essa história para outras pessoas, para que as pessoas se coloquem na história. Vou fazer um exemplo prático aqui. Vou pegar a parábola do semeador, mas não vou falar especificamente a parábola como ela é. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem a parábola do semeador. Elas não sabem especificamente como ela está na Bíblia. Mas a gente pode pegar o exemplo. Por exemplo, começa a dizer que todos nós somos semeadores na nossa vida, querendo ou não. É como se nós andássemos com uma sacola e ela tivesse um furo, uma sacola de semente nas costas e ela tivesse um furo. Então nós caminhássemos por todos os lugares que nós quiséssemos, mas toda vez que nós nos deslocássemos ou andássemos pelo mundo, o que aconteceria? Nós estaremos semeando, ou seja, caindo sementes daquele saco. O que acontece? A colheita ela é inevitável, ou seja, a colheita sempre tu vai colher. A semeadura é opcional, tu não sabe especificamente o que tu está semeando, mas ao te locomover, ao conviver com as pessoas, ou estar presente no mundo, tu está semeando. Tá? Então tu é um semeador em ação, querendo ou não. Tá? E a colheita ela é inevitável. A semeadura é opcional, mas a colheita é inevitável. Quando a gente começa com essa parte da história, já te conectei na minha comunicação a prestar atenção na história. Tu já vai percebendo e colocando na tua própria vida que tu estás andando pelo mundo e semeando, querendo ou não. Então todas as nossas ações são uma maneira da gente semear, querendo ou não. A colheita é inevitável. Então o que acontece? Eu comecei o nosso storytelling trazendo uma história, trazendo um contexto. Aí eu começo a introduzir a história. Houve uma história de um semeador que ao semear, ao deslocar-se com uma carroça com sementes para fazer o seu plantio, ele derrubou algumas sementes pelo caminho. Algumas delas caíram, por exemplo, no asfalto ou nas pedras, onde era quente. Tá? Então essas sementes não vingaram. Outras sementes caíram na areia. Como a areia elas até brotaram, mas como a areia não é um solo rico para que a semente se torne uma planta, o que aconteceu? Muitas delas morreram porque caíram na areia. Se outras sementes que ao andar caíram entre os espinhos e elas foram crescendo, mas os espinhos as sufocaram e elas não conseguiram sobreviver. E outras sementes caíram em terreno fértil e sim, deram frutos, prosperaram. Então, aqui nesta parte eu estou introduzindo para você, por exemplo, a história do semeador, a parábola do semeador, mas um pouco mais suave, tá? Sem estar ligado diretamente à palavra ou à Bíblia. Então o que eu fiz? Eu primeiro fiz a primeira parte falando sobre a semeadura. Segundo, eu introduzi no storytelling agora a parábola do semeador um pouco mais leve. E aí eu começo a introduzir, olha, eu muitas vezes, eu pego e me coloco na história agora. Eu muitas vezes, por exemplo, me senti como aquela que caiu entre espinhos. Porque muitas vezes
quando eu fui colocar as minhas ideias, eu fui sufocado, as pessoas não acreditaram nas minhas ideias. Muitas vezes, quando eu estava fazendo uma atividade, eu fui traído por pessoas que eu mais amava. Muitas vezes, quando eu fui tentar melhorar as coisas, tentar fazer alguma coisa diferente, eu fui sufocado por pessoas que não queriam e me diziam sempre assim: eu sempre fiz as coisas desta forma. Tu que está assistindo, já te sentiu assim, como essa semente que ao brotar teve espinhos que a sufocaram ou que não deixaram ela executar as coisas como ela queria ou como tu queria, tá? Já teve momentos na tua vida em que as pessoas não acreditaram em ti, já teve momentos na tua vida que tu te sentiu sufocado, já teve momentos na tua vida em que tu foi traído, porque geralmente nós, na grande maioria das vezes, só nos sentimos traídos pelas pessoas que estão próximas da gente. A gente só realmente se sente magoado por ações das pessoas que estão perto da gente. Viu só? Eu fiz uma introdução contando essa história, que não era uma história minha, falei sobre a semeadura, depois eu coloquei a parábola do semeador, depois eu extraí do texto da parábola do semeador uma parte tocante, que é a semente que nasce entre espinhos e é sufocada, e aí eu trouxe alguns exemplos da vida real e tu te envolveu com a história. Por quê? Porque tu também já viveu isso. E no momento que tu também já viveu isso, tu já te sentiu como eu coloquei na história, tu fica mais conectado, mais envolvido com o tema que a gente está trazendo para a nossa comunicação. Então isso é uma arte, a arte da gente contar histórias, a arte de trabalhar com storytelling, tá? Se tu me entendeu, coloca coraçõezinhos aí. Para quem chegou depois, pegou na metade do assunto, é interessante tu olhar todo o conteúdo, porque nós estamos falando hoje sobre comunicação. E neste mês todo. E a gente está falando sobre a arte de contar histórias para conectar mais as pessoas. Então eu trouxe uma mensagem e eu fiz aqui ao vivo, né, uma introdução de como tu pode trabalhar um storytelling que vai funcionar, que vai conectar com as pessoas. Se tu me entendeu, coloca coraçõezinhos aí para eu saber que tu estás conectado comigo aí, tá sabendo do que a gente está falando. Então, só para a gente fazer uma ideia da estrutura. Os 4 pilares que vão fazer essa estrutura dar certo. Primeiro, tu ter um personagem relatável, ou seja, toda história precisa ter um protagonista. E o que é interessante? Como a gente sabe, é ruim quando a gente fala da gente mesmo para as outras pessoas. Então é interessante que tu encontre um protagonista que esteja externo, mas que traga um exemplo significativo. Então toda história precisa de um protagonista para que o público vá se identificar, tá? E aí pode ser, independente, né, do protagonista que tu achou, ele pode ser um personagem fictício ou pode ser um personagem público, com a história que aconteceu ali. Pode ser um mestre, um mentor, algo que cative a atenção das pessoas. Depois tu tem que achar, esse é o primeiro pilar, ter dentro do storytelling uma pessoa relatável, alguém que tu, ao trazer para essa história, ele seja alguém relevante, tá? Às vezes a gente fala de nós mesmos, como eu disse, vai afastar as pessoas não se conectam. Mas quando tu começa a introduzir dessa forma, ter um personagem relatável, tu já começa a abrir essa possibilidade. Aí tu coloca o conflito ou o obstáculo, né? Sem um desafio a história se perde. Então tu precisa mostrar um problema real que vai atingir o personagem, mas que ao mesmo tempo vai se conectar com as dificuldades das pessoas. Então quando tu consegue fazer isso, trazer um conflito, um obstáculo que mostra a realidade do personagem na história, mas ao mesmo tempo se conecta com a minha realidade e com coisas que eu vou passar. Ou seja, ele vai enfrentar uma dificuldade que eu posso estar passando ou que eu já passei. Aí eu vou me conectar na história, certo? Quando estiver fazendo essa história. E aí a gente se conecta através dessas dificuldades, porque a nossa vida ela tem vários desafios diários. Então essa história vai ficar mais marcante para mim, vai me colocar melhor nessa história. Depois tu tem que trazer aquela parte onde tu te introduz na história. Tu começou a contar a história de um personagem relevante. Tu traz o obstáculo ou o conflito que ele vai viver. Aí tu te insere nesse conflito. Tu, como contador de história,
te insere nesse conflito. E aí, depois que tu está dentro desse conflito, tu tem um ponto impactante, ou seja, o mais impactante, que é que tu mostra a transformação e a solução dentro da história. Então, o que acontece? O ponto mais impactante da história é quando a mudança ocorre. O personagem supera o problema, tá? E qual foi a grande sacada que ele teve para superar esse problema. E aí a solução se transforma em situação vivida por aquela pessoa que pode ser vivida por quem está nos escutando. E aí a tua mensagem, nessa história toda, tem que ter uma lição aplicável. A tua história tem que ter algo aplicável na vida, porque aí essa história realmente se torna importante. Por que essa história importa para as pessoas que estão escutando? Porque a audiência sempre pode aprender com a solução que tu teve e aplicar na sua própria vida, tá? No seu negócio. Então essa história deixa insights, ideias valorosas para quem está ouvindo, porque as pessoas passam por problemas. Então vamos repetir. A arte de contar a história, ela se coloca assim. Primeiro tu pega um personagem relevante, certo? Fala sobre esse personagem ou sobre uma história relevante. Depois tu te inclui nessa história, tu como palestrante te inclui nessa história, tá? E depois dentro dessa história tu traz os conflitos e os obstáculos que vão ter nessa história. Depois tu traz dentro dessa história a transformação e a solução, certo? E no final tu tem uma lição aplicável e prática dessa história. Então basicamente na comunicação tu consegue conectar mais as pessoas, fazer com que as pessoas prestem mais atenção se tu tiver uma história para ser contada. E o que acontece? Tu não precisa buscar esse conteúdo fora de ti. Esse conteúdo está dentro de ti, certo? E dentro de uma estrutura simples para te contar a tua história, tu vai usar, lógico, uma introdução, aquela que apresenta o personagem e o contexto. Tu vai falar sobre o conflito, que é o que deu errado para que as coisas não dessem certo já de início, e o que foi o grande desafio. Isso aí tu está dentro do introdução, conflito, tá? Aí depois tu vai te incluir nessa história. Te incluir, tu mesmo, palestrante, vai te incluir. Tu, quem está fazendo a oratória, vai te incluir nessa história. Depois tu vai dar um caminho para a solução, como tu fez e como aquele personagem também fez para superar esse problema. E aí tu vai chegar a uma conclusão e um aprendizado. Qual foi o impacto final e como isso vai inspirar o teu público. Então aí eu estou passando para ti hoje uma estrutura simples de um storytelling, de como tu consegue te comunicar, palestrar, conversar, ou até mesmo em uma conversa que tu queira deixar uma lição para um familiar, ou deixar uma lição para alguém, ou para teus alunos, ou até uma pré-lição. O que tu tem que trazer? Essa arte de contar a história, das coisas que tu já viveu, das tuas cicatrizes, ela vai encantar o teu público, pode ter certeza, e ela também vai fazer com que as pessoas prestem atenção na mensagem. Prestem atenção na mensagem. Pode notar que toda vez que nós estamos conversando, eu procuro trazer uma história da vida real e digo ainda aqui, no 7 em ponto. 7 em ponto é vida real. Então, por exemplo, quando a gente está falando lá sobre saúde, em janeiro, eu estava vivendo aquelas coisas que eu estava falando junto com vocês. Eu estava aplicando o que eu estava trazendo de dica para experimentar em mim mesmo. Depois, quando a gente falou em gestão financeira, pessoal ali, eu estava aplicando a gestão financeira em mim, revisando os conteúdos. E agora que a gente está falando sobre o mês da oratória, da comunicação, né, de uma maestria da comunicação, que é esse mês que nós estamos em março, logicamente, eu estou me comunicando, estou fazendo palestras, participei agora em Curitiba de uma, participei em Santa Maria de outra, ou seja, eu ministrei momentos em que eu precisei usar a fala e a oratória. E aí o que acontece? Eu estou utilizando isso na prática. E a gente vai fazendo o quê? Vai refletindo sobre algumas coisas. Porque como é que a gente pode elevar a nossa comunicação? Trazendo algumas técnicas. A gente tem muitas pessoas que têm o dom da comunicação, mas tem outras que não têm esse dom e precisam de algumas técnicas. Bom, eu espero que a nossa conversa tenha te trago hoje relevância para o teu dia. E aí faz o que a gente sempre combinou, tá? Desfruta
transborda e aprende. Hoje vai ser curtinho porque eu preciso ir para a escola, abrir a escola. Então, um abração tanto para quem está no YouTube quanto quem está no Instagram. Um grande abraço e fala aí, professor.